Amém? Cruz é sinal de lugar de maldição. Então, meu irmão, ele desceu dele, se fez maldição por você. Põe uma cruz no pescoço com entendimento, que ela é para você. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Oi? Aí eu não aconselho não, porque a vela já é. Você não tem que manter ela com vela acesa. Não concordo com isso não, tá? Mas tem pessoas no catolicismo romano que usam muito vela, né? E essas velas não é para representar isso aí não, tá? No judaísmo representa isso aí, mas no catolicismo não. É para iluminar. E você já viu no livro de Tobias, de Judite, de livros apócrifos, tá? Vela fora. Estou falando em objeto em si, não com vela, tá? Esses livros apócrifos falam que a vela está fora e eles continuam usando. Não, o livro apócrifo fala que pode vela, mas não está na nossa Bíblia, tá? Então, o Espiritismo diz que é para guiar os espíritos em trevas para a luz. Loucura. Então vamos lá, vamos voltar. Vamos comparar. Isaías 11:1. Lembra lá em Apocalipse que Jesus fala da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Eu falei que a linguagem que está escrita em Apocalipse, ela está, como é que fala? Ela está toda na Bíblia, sim ou não? Então nós estamos vendo que é os 7 espíritos, sim? Eu já falei que representa o espírito que é um só com 7 atributos. Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebelo. Quem que é Jessé? Sei não, pastor. Nunca ouvi falar. Pai de Davi. E das suas raízes um renovo. Também nunca ouvi falar desse renovo. A palavra renovo, o broto, significa nazareno. Você já ouviu falar desse ou não? Quem já ouviu? Também nunca ouvi falar. Então você está lascado. Você nunca ouviu falar no Nazareno também, misericórdia. Do tronco de Jessé sairá um rebelo, fala Davi. E da sua descendência um Nazareno, fala Jesus. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Yahvé. O que é o Espírito do Senhor? É aquele que chama a existência aquilo que não existe. Isso é fé, sim ou não? É a certeza daquilo que se espera e a convicção de algo que você não vê. Hebreus 11:6. Então, o primeiro atributo do Espírito Santo na vida de uma pessoa é a fé. Porque você é salvo não pelas suas obras, você é salvo pela fé. Amém? Então, quando você entrega a vida para Jesus, acende a primeira lâmpada, fala a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir lorota? Ouvir o quê? Agora, só a fé é suficiente para te salvar? Se você bater as botinas, beleza. Acabei de aceitar Jesus, tomou uma bala perdida na cabeça, você vai para o céu, sem galardão nenhum, mas vai. Amém? Seu galardão é nulo, mas você está salvo. Aí eu fiquei aqui, o que eu tenho que fazer? Fala, prosseguir. Aí eu vou buscar o quê? Então aí está aí, ó, o tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor. O Espírito de quê? Está lá. O que é sabedoria? Você sabe o que é? Outra coisa que Deus vai te dar de presente se você buscar é a sabedoria. Amém. Porque a sabedoria humana você pode estudar que você vai conseguir ela. A de Deus não, Ele te dá. Aonde está isso, pastor? Tiago capítulo 1, verso 5. Se quiser olhar aí, pode olhar. Se quiser eu falo direto, se você olhar. Necessita algum de vós de sabedoria? Peça a Deus que ninguém nega. Mas peça com fé. Peça como? Sem nada duvidando. Ó. Então, para Deus me dar a sabedoria dele, eu tenho que
primeiro ter o quê? Fé. E aí? Aí, esses dois você ganhou de presente, o resto você tem que correr atrás. Entendimento, você sabe o que é entendimento? Lê esse livro todo, ó. Está ouvindo? Pastor, não estou entendendo nada. Lê do mesmo jeito. Depois você estuda ele. Agora, se você não lê, eu quero que venha a fada do dente embaixo da minha cabeça. E eu vou saber a Bíblia toda. Eu nunca li. Amigo, medita nesse livro, Josué 1:7-9, dia e noite. Livro de cabeceira de crente, não é Big Brother, nem carnaval, não, é Bíblia. Não é televisão. Pastor, quanto tempo que eu tenho que ler Bíblia? 15 minutos por dia para ler ela um ano. Meia hora por dia para ler ela em 6 meses. 45 minutos por dia do seu precioso tempo para ler em 4. 1 hora você lê em 3 meses. Se você não tiver 15 minutos por dia para Deus, você pode desistir. Pode desistir. 15 minutos, se você não tiver 15 minutos para ler Bíblia, e depois para orar para Deus, você está mal. Está mal. Ah, como é que eu faço para ler? Pede o Nilson Prospero que ele te manda. Você começa a ler hoje, ano que vem, nesse mesmo dia você terminou de ler ela toda. Pega o marido com a mulher e os filhos, vai ler todo dia. Eu quero vitória na minha vida. Você quer vara mágica na sua vida. Não vai aparecer a fada do Deus, nenhum anjo da sua casa de 6 asas. Eu sou o anjo que veio salvar seu casamento. Fui enviado por Deus. Você é um crente que não ora, não lê Bíblia, mas eu fui. Eu sou Jesus do céu. Você está vendo carnaval, mas eu vim aqui salvar o seu casamento. Filho, muda. Amém? Tem que mudar, sim ou não? Escola bíblica é para você aprender e mudar. Então, ó, entendimento é você ter entendimento da Bíblia. Para você ter entendimento, você tem que ter fé. E Deus te dá o quê? Fala. Beleza. Quantas lâmpadas estão acesas? Aí, ó, eu sou apto para dar o quê? Fala, conselho. Quem pode te dar conselho? Quem tem fé, nasceu de novo. Quem tem sabedoria de Deus. Quem já leu a Bíblia toda, mais de uma vez. Ele é uma pessoa apta a te aconselhar. Nada. E aí? E aí? Aí eu tenho quantas lâmpadas? Fé, sabedoria com entendimento, conselho. A minha vida começa a ficar uma fala. Fortaleza. Amém. Porque a força vem do Senhor, não é do Senhor. O que eu estou acendendo? Fala, a luz. E Jesus falou, brilhe a vossa luz diante dos homens. Amém. Não esconda ela debaixo de uma candeia, ó, debaixo da cama, mas põe em cima do velado. Sabe o que é essa luz? É o Espírito de Deus em você. Porque quando o Espírito de Deus está em você e está aceso, as pessoas não veem você mais, mas veem Jesus em você. Amém. Por isso que ele fala para as igrejas, que você vai ver daqui a pouco, se a igreja não mudar, ele tira isso da igreja. O que é isso? O que ele tira? O Espírito. Ó, continua na prática do pecado aí, ó. Não é só daí, quando ele está falando de igreja, ele está falando das paredes, não, ele está falando de você e de mim. Continua na prática do pecado, quem que vai embora? Fala, vai embora. Vai embora. Ou você acha que ele vai permanecer? Está o crente lá no carnaval pulando lá, está lá na macumba, aí o crente não vai na macumba, meu. Então minha irmã lá na igreja que batizou, falei, cadê a irmã? Foi para macumba com a irmã dela. Foi para macumba, você ouviu o que eu falei? Só Jesus. Ali, ó. Então, ó, fé, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza. Deus agora vai te dar do conhecimento. Conhecimento de Deus não é conhecer a Bíblia, não. É intimidade. Essa palavra conhecimento é igual o marido conhece a mulher. Quando o marido conhece a mulher, fala, ele funde nela, sim ou não? O que acontece? Quando você tem intimidade com Deus, você está fundido nele. Dá glória a Deus. Amém. Tem isso na Bíblia? Tem. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. A Bíblia fala também que muitos chegarão diante deles e tem teus nomes, eu sei teu nome, ele fala o quê? Te conheço não, tem intimidade com você. 1 Coríntios 6, 17.
estudar Apocalipse, você tem que aprender isso. Senão quem é que não sai disparando metralhadora na cabeça de todo mundo, você não vai entender nada. Nós vamos ter 6 meses para estudar Apocalipse. 6. Agora, se eu fosse estudar versículo por versículo, Jesus ia voltar e não está aqui ainda. Jesus voltou, nós estamos aqui estudando Apocalipse. Então, 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une, tem o que? O Senhor fala, conhecimento. É um só espírito. É o quê? Com Ele. Então, ó, quando você tem intimidade com Deus, você começa a ter o quê? Fala, temor. Porque Deus começa a te usar de uma forma sobrenatural. Quem tem intimidade com Deus é usado de forma sobrenatural. Porque Deus não dá a glória dele para homem nenhum. Está ouvindo? Não? Ah, está faltando poder da igreja. Estou falando de igreja, vou repetir. De mim, de você. Está faltando o que com Deus? Fala, intimidade. Está faltando intimidade. Então nós temos que buscar essa intimidade. Nós temos que estar agarrados na palavra de Deus, na oração. Porque Deus, Ele quer dar dessa intimidade para nós todo dia. Deus quer ser Pai, quer ser o quê? Íntimo. Então ali, ó. Eu estou falando ali então de 7 atributos que estão na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Pastor Jorge vai lá, ó. Ele pregar isso lá em cima agora. Posso? Pode? Posso. Ele sempre é bom. Quem quer que ele vá lá em cima mesmo? Gente, olha, uma das maiores experiências que tem é você abençoar um judeu. Porque o judeu está acostumado a dar, ele está acostumado a abençoar os outros. Então, há uns 20 anos atrás, eu percebi como que é importante você surpreender. A surpresa é um negócio interessante, surpresa agradável, né? Por exemplo, hoje você dá para sua mulher aí R$500. Ela não está esperando isso, não é verdade? E eu dar você, por exemplo, fala, hoje você não vai cozinhar, eu vou cozinhar para você. A mesma coisa é a mulher, a surpresa que a mulher, o que a mulher pode fazer para agradar? Mandar os meninos cozinhar, fazer uma comida legal para ele, um dia romântico, né? E o judeu, quando nós chegamos perto deles, você viu isso? E eu falei assim, eu quero dar uma oferta para você. E eles assustam. Mas por quê? Porque a maior renda do país, uma das maiores rendas do país, é exatamente o turismo. Turismo, caravanas e caravanas do mundo todo. Só que ninguém dá nada para eles. E eles são despretensiosos com respeito ao dinheiro, assim, porque os ortodoxos vivem com a verba do governo, então, tipo, 2 salários mínimos, eles têm o suficiente. Quando você dá uma oferta para ele, toma aqui, de onde vocês são? Do Brasil. O que vocês são? Cristãos. Nós estamos abençoando vocês. Mas por quê? Porque através de vocês é que veio o Salvador, Jesus. Então eu quero dar um envelope para você, nós vamos no dia 1º. Então eu quero distribuir esse envelope. Se você quiser, aí você põe uma oferta aqui, se você quiser, a gente compra em dólar. E você viu lá, Salvador, você estava lá no dia lá, então a gente chega, aqueles homens que oram lá há 20 anos, 30 anos, tem um moço lá, que já tem anos que eu vou lá, ele ora 65 anos que ele ora. Então se você quiser, põe o envelope, põe o nome da sua família aqui nesse envelope, pode ser $1, pode ser 10, pode ser 100, o que você quiser. O que tem, eu levo e distribuo nas sinagogas, particularmente, tá? Então pode distribuir aí. Se você não quiser, você pode deixar envelope aí, só que está escrito assim, né? Eu abençoarei os que te abençoaram. Então pega o envelope, você ora, pode trazer até domingo que vem, não precisa trazer hoje não, pode trazer domingo que vem, tá? Pega aí, eu acho que dá para todos, quem não quiser, deixa aí melhor, passa aí, na verdade. Se precisar de mais, eu pego o Thiago. Deus abençoe. Então você sobe e ministra essa palavra sobre. Muitas pessoas querem ser sobre. Certinho? Aí eu te dou um tempo de entrevista lá. Tá bom? 40 minutos, 50 minutos? Sim. Então
Então vamos lá, vocês têm um compromisso meu. Glória a Deus. Um dos métodos mais eficazes de aprendizado é a repetição. Sim? Né? Jesus pregou poucos sermões em 3 anos. Só que é a repetição. Os evangelhos, qual é? Repetição. Um abraço, gente. Obrigado. Pode ser real. Quem tiver esse envelope, a gente transforma. Transforma. Não dá como se fosse esmola, não. É melhor não dar. E dar como se fosse. Não é um propósito. Esse envelope nós vamos queimar lá no Jardim de Getsemane. É um dos cultos mais lindos que a gente faz. Faz alguma coisa que te custe, né? Dá um esforço, dá R$2, isso aí. Só se você não tiver mesmo, né? Faz um negocinho expressivo, não é esmola que você está dando. Você está dando uma oferta para eles. Eles aceitam $1, uma moeda, mas nós damos sempre esses 5, 10, 15 dólares para eles. A mulher fica louca com o dinheiro, porque o marido não dá nada, tá vendo? O marido não dá dinheiro, tudo de ouro. Aí quando você dá o dinheiro para ela, eu falo, para mim, tudo de ouro. Aí nós falamos, Jesus não é o Messias, né? Jesus questionou o Messias, né? Mas eu poxa, fala inglês igual eu. Amém, pastor. Isso mais, filho, mesmo você, todos receberam? Não receberam? Toda nação e todo povo que abençoa Israel é abençoado. Tá? Se o que ele falou é muito sério e é dado mesmo lá. Tá? Então, se você puder, faça a experiência. Salmo 122:6. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que te amam. Meu Deus, Pastor, falando sobre isso, eu não sei exatamente, mas parece que houve algum tempo atrás, com a migração de alguns judeus aqui para o Brasil, mas em Pernambuco, que eles foram expulsos e foram para os Estados Unidos, é isso? O Brasil não quis receber os judeus fugitivos da Segunda Guerra. Não quis receber. Então eles migraram para lá. Não recebeu os navios aqui que vieram para não serem mortos, né? Mas há muito tempo atrás caiu também navio onde? A primeira sinagoga do Brasil em Pernambuco. Lá no Nordeste tem muitos judeus, tá? Depois, se você quiser ver um documentário sobre isso, tem lá A Estrela Perdida da Manhã. Você pode entrar que você vai ver esse documentário sobre os judeus. E antes disso, você vai ver os judeus antes dos portugueses. Aí você estuda para você ver, na época de Cabral, a influência judaica. Por exemplo, o nome pau-brasil é Brazel em hebraico, que significa ferro, forte, de cada maneira. E o rio Solimões, não tem o rio Solimões? É o nome de Salomão, tá? Então tem uma influência judaica muito forte na nossa nação. E o primeiro brasileiro, aliás, o brasileiro que deu pontapé pela fundação do Estado de Israel, é um brasileiro, Oswaldo Aranha. Eu creio que Deus vai usar o Brasil como um celeiro de missionários no mundo. Eu creio nisso. Por mais que o diabo fale o contrário, eu tenho fé para isso. Então, meu irmão, o que Deus quer te dar? Intimidade. Eu não acho que a administração lá em cima vai ser igual aqui não, tá? Pode ver lá que vai ser aqui, eu estou falando de Apocalipse. Lá eu vou falar sobre o Espírito Santo exclusivamente. O poder de Deus na igreja, eu vou falar disso. Amém? Então, continua nisso. Então, o que você está vendo? Continua lá então em Apocalipse 1. Por que eu estou gastando bastante tempo nesse capítulo 1? Porque tem muita chave nesse capítulo que vai ser importante para o resto do livro. Por isso que você faltar aula, você vai ter que pegar na internet e assistir. O ideal é não faltar, porque a aula presencial é melhor, né? Isso aqui, ó. Verso 5: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O primeiro que ressuscitou chama Jesus. Lázaro não ressuscitou, misericórdia, ou matar você, pastor. Lázaro reviveu. Quem revive morre, quem ressuscita não morre. Amém? Amém. Se Lázaro tivesse ressuscitado, ele seria o primogênito, sim.
Então, uma coisa é uma pessoa reviver, outra coisa é a pessoa ressuscitar. Lázaro morreu. Ele estava caminhando aí até hoje. Se ele tivesse ressuscitado, estava passando parede, né? Sim ou não? Aqui. Então vamos lá ver isso em Coríntios. O apóstolo Paulo diz isso também. 1 Coríntios. Os judeus, meu irmão, usam outros livros além da Bíblia, tem uma tradição oral deles. Tem um livro de jurisprudência deles. Não quer dizer que tudo que está no livro deles é mentira. Tá? Tem muita coisa que é história, mas tem muita coisa que é verdade. Eles estudam Bíblia há 3.000 anos. Nós estudamos. Eles destrincham versículo por versículo. Eu vou te falar, quando um judeu converte, que ele fica cheio de espírito, ele dá um estrago tão grande no inferno. Vou te dar um exemplo na Bíblia. O apóstolo Paulo era um fariseu que perseguia a igreja achando que estava fazendo bem, sim? Mas quando os olhos dele caem, meu amigo, esse cara faz um estrago no inferno tão grande que escreve a maioria dos livros aqui do Novo Testamento, sim, ó. Então lá, há muitas coisas do Messias que não estão escritas na Bíblia. A Bíblia diz que se Jesus fosse escrever tudo que Jesus falou, não caberia em todas as bibliotecas do mundo. Ok? Então você vai falar, tudo que está escrito aqui, Jesus falou? Não. Mas os apóstolos que andaram com ele ouviram, sim ou não? E Paulo, embora não andou com ele, Paulo conviveu com Pedro, com João, e era um baita rabino. Estudou aos pés de quem? Da Maria. E Paulo vai falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Quem é o primogênito dos mortos? Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele, fala, as primícias. Sendo o quê? Dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Veio o quê? Dos mortos. Amém? Verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, quem é o primeiro? Amém. Vamos voltar lá em Apocalipse. Aí canta aquela música, Lázaro ressuscitou. Tomou bomba. Lázaro não ressuscitou. Lázaro Quem é o primeiro a ressuscitar? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os que transpassaram em todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Vou tentar falar até aqui, com a graça de Deus. Então, a primeira coisa, pelo seu sangue nos libertou. Uma outra coisa que você tem que aprender, que você foi salvo pela morte dele, tá? Ele ressuscitou. Por isso que na ceia, o apóstolo Paulo manda você anunciar a morte. Manda anunciar o quê? Pastor não sabia disso. Você nem participou da ceia, é possível. Você nunca leu Romanos 1 Coríntios 11. Anunciais a morte do Senhor. Por que a morte? Morte parece derrota, mas a morte dele, fala para o irmão, é a nossa vitória. Pelo seu, fala, sangue nos libertou. De quem? Deve ser das macumbas que ele libertou. De uma paixão que eu tinha com a mulher, ele me libertou. Da maconha, né? Isso não só dá. Ele te libertou do maior temor da humanidade. Ele te libertou. O maior. E se você não está liberto desse temor, você não está salvo. Porque é a primeira coisa que ele liberta quando você é salvo. Você sabe qual é? Abre Hebreus capítulo 2, verso 14. 2,14. Você está vendo o tanto de informação que tem no livro de Apocalipse. Olha que eu estou correndo, tá?
Eu vou procurar dar pelo menos um capítulo e meio em cada domingo. Então, vou tentar dar. Porque eu contei lá, nós vamos ter uns 20 e poucos domingos para dar 20 e tantos capítulos. Então tem que dar no mínimo um capítulo por domingo. Estou gastando mais domingo nesse primeiro, porque ele é bem importante para o resto. Amém? Depois não vou ficar repetindo coisas que eu já falei não. Tá? Então vamos lá. Onde que eu estava? Sangue, Hebreus 2,14. Visto que os filhos, você é filho de Deus? Tem participação comum de carne e sangue. Ele também participou. Você sabe o que é participar? Da ceia, carne e para que por sua morte, por sua o quê? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão toda a vida. Se você tem pavor de morrer, reflita a sua vida com Jesus, você não está salvo. Falando que você quer morrer, não. Mas você tem pavor de morrer, não está salvo. Porque isso, ele te libera. Ah, pastor, então eu quero morrer hoje, vou morrer. Você está em depressão, vai para o psiquiatra. Falando isso não. Agora eu quero morrer de qualquer jeito. Misericórdia. Falando em pavor, vou ali não, vou morrer. O elevador é que é comigo, vou ali não, você está com problema. Você não está salvo, ainda está com problema. Entendeu o pavor? Aí diz que ele te livre. Pelo quê? Pela vida dele ou pela morte? Pela ressurreição ou pela morte? Quando diz aqui pelo seu sangue, é pela morte. Ele teve que morrer, te comprar na mão do capeta, e agora você é propriedade dele, você é livre, e você não tem que mais ser sujeito à escravidão de nada, nem de droga, nem de homem, nem de governo, nem de coisa nenhuma. Você é livre. Pelo menos eu espero. Se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Amém? Então ali diz agora: vos constituiu reino, sacerdote. O que é isso? Pastor, agora eu vou virar sacerdote. Você já é. Ah, então eu vou vestir meu pano de saco, vou lá para o monte orar. Você pode até vestir pano de saco e ir para o monte orar. Mas a Bíblia diz que quando você jejuar, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faz quando você der esmola. E quando jejuar, você lava o seu rosto, para não parecer a ninguém que você está o quê? Então, você quer ser sacerdote? Levanta às 3 horas da manhã e vai orar por quem não gosta de você. Ouviu o que eu falei? Primeiro por quem não gosta de você. A sua família é o último lugar. O último. O governante, o rei, todas as pessoas revestidas de autoridade. Vai orar por homossexual, por prostituta, por presidiário, por esse país, por aqueles políticos que só Jesus, que não dá vontade de orar, mas tem que orar. Isso está em 1 Timóteo, não vou falar, você lê depois, 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Sacerdote entra na brecha, sabia disso? Quando diz que Jesus Cristo é sumo sacerdote, ele entrou na brecha por você. Ele cobriu você com o sangue dele. Quando fala sangue, não é ver você vermelho, não. O crente todo vermelho. O sangue de Jesus está vermelho. O crente todo vermelho, não. Você acha que é isso? Você acha que o capeta está vendo você todo vermelho com o sangue de Jesus? Por isso que ele não gosta de você. Você está coberto pela justiça dele, pela vida, porque a vida está no sangue. Quando Deus olha para você, vê a justiça de Jesus, a bondade de Jesus, a misericórdia de Jesus, cobrindo a sua injustiça, a sua falta de misericórdia e a sua maldade, e declara que você está justificado. Amém? Então saiba disso. O capeta, quando olha para você, ele não tem medo de você, não. Ele tem medo de quem habita em você. Amém? O Espírito Santo, esse não tem medo. Tenta arrancar um capeta no seu nome e vamos ver se ele sai. Agora fala o nome de Jesus. Vai arriar. Porque você é um representante dele aqui. Sabe quem você representa na terra? O Cristo. E quando você fala em nome de Jesus, plof. Se ele não cai, você pode ficar preocupado. Você também não está salvo, não. Porque em meu nome,
Esses são os sinais de quem o quê? Tem crente que vem endemoniado, ó. O pastor vem aqui na minha casa e tem uma pessoa endemoniada aqui. Uma vez minha mãe entrou uma nora lá, meu irmão casou com uma mulher, só Jesus, quebrando tudo lá dentro da casa dela. Aí ligou o pastor lá, e o pastor veio de casa. A minha nora está quebrando tudo aqui, ela está endemoniada. Sabe quem falou com ela? Irmã, a senhora tem o Espírito Santo? Tem. Falou, o mesmo Espírito está em mim e em você, expulsa você. Expulsa aí, ó. Manda embora em nome de Jesus. Ele está errado? Não. Vamos lá então. Então, onde que está escrito que ele te constituiu nação santa, reino de sacerdote, propriedade exclusiva dele, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz? 1 Pedro capítulo 2, verso 9, está escrito isso, tá? Então vamos lá. Agora diz aqui, ó. 1 Pedro 2, 9. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Você sabe quem que Jesus está citando aqui agora? Daniel, Zacarias. Nesse versículo tem várias citações de vários profetas nesse versículo. Então quando você vê Mateus 24 falando que então verá o sinal do Filho do Homem, eu disse que vindo sobre as nuvens, não é uma novidade que Jesus está falando, é algo que Daniel fala, e algo que Zacarias fala, que aqueles que transpassaram ele vão vê-lo. Quem é que transpassou ele? Quem mandou crucificar ele? Fala, os judeus. E quem matou ele? Quem matou ele foi eu e você, o meu e o seu pecado. Se não tivesse pecado, não tinha como. Quem bateu o prego foi um romano, quem mandou foi um judeu, e se ele não morresse, todo mundo aqui no inferno botando. Está ouvindo? Então, Isaías 51, 5, você lê não, depois você lê, fala que ele foi moído pelo meu e pelo seu. Então, os judeus vão ver aqueles a quem transpassaram. Se você não sabe, Deus vai derramar sobre eles, fala, o Espírito de graça. Você foi salvo como, hein? E eles não, eles vão tudo para o inferno. Não. Fala, eles vão ser salvos pelo mesmo jeito que você foi. Bom? Será que tem isso na Bíblia? Vamos ver. Todo olho verá. Daniel capítulo, vamos lá comigo. Estou te falando isso, você leu o livro de Daniel, você não viu isso até agora, não? Estou citando esses profetas, você lê, amém? Daniel capítulo 7. Pastor, quer estudar Apocalipse? Não lê isso. Daniel 7, 13, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Vinha como? Com as nuvens do... Então João em Apocalipse está vendo a concretização disso que Daniel recebeu. Amém? Agora João vai ver mais ainda, porque se você não lembra, João foi levado para ver isso. Amém? João foi levado no futuro e viu isso. Diferente de Daniel ter uma visão no passado, ele não foi arrebatado até o local. Ele fala que achou um espírito e foi levado. Diferente de você receber de Deus ou ter uma visão, é você ser levado no fato. Ser o quê? Então aqui, ó. Eu estou vendo agora Jesus aquilo ali, ó. Aquela imagem, você está vendo ali o mundo das lamentações, ele vindo. No quê? Todo olho vai o quê? Aí está falando que até os que o quê? Abre comigo agora Zacarias capítulo 12. Eu já vou encerrar porque meu tempo acabou. Semana que vem eu prometo que eu vou no capítulo 3 ou mais, tá? Capítulo 12 de Zacarias, verso 10. Lá está falando que os que transpassaram vão ver ele. Todas as tribos da terra vão se lamentar. Eu não vou ficar citando todos os profetas, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Agora é importante você ler os profetas. Amém? Vamos lá.
e sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça. Você foi salvo como? E de súplicas. Olharão para aquele a quem? E olharão e prantar-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém? O apóstolo Paulo citou esse momento, tá? Esse, Romanos capítulo 11, para encerrar. Pastor, você foi rápido demais. Então entra no blog, fica com raiva de mim não. Com raiva de mim. Entra no blog e você vai ver lá devagarzinho. Amém? Porque o tempo é muito pouco para dar muita aula. Senão você daqui, daqui a 10 anos eu termino o Apocalipse. Romanos capítulo 11. Verso 25 e 26. Porque não quero, irmãos. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Os crentes gostam de mistério, então eu vou te contar um. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança com ele, quando eu tirar os seus pecados. Amém. Pode continuar sentado no seu lugar, enquanto o irmão ministra um louvor do céu ali para você. Se você quiser trazer seu dízimo e a sua oferta, você também pode dizimar e ofertar aqui. Por quê, pastor? Tem gente que só vem aqui, não está certo. Aqui é uma escola, você deve participar da comunidade.